terem filhos. Então, o que acontece é que... Estão me ouvindo lá? Pode aumentar um pouquinho assim, alguém, por favor. Então, a Bíblia ensina isso, né? É claro que a gente sabe que há às vezes, alguns casais com algumas limitações e tudo, algumas questões, e não há condições de proceder assim, e isso é entendido, né? A Bíblia, ela ensina ordens, ordenanças, o que é ordem, o que é real e o que é ideal. O que Deus ordena na Bíblia, uma ordem, qualquer uma pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer país, pode fazer. É uma ordem de Deus, está lá na Bíblia. Então qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer circunstância, pode colocar a fé em Cristo, conhecendo o Evangelho. É uma das ordens, é uma das questões, ordem, é uma das questões que qualquer pessoa pode fazer. Então, existem na Bíblia ordens. Existem as ordens que era para Israel, né? Existem ordenanças que são para nós, que qualquer um pode fazer. Existe o ideal, isso seria ideal. E existe o real, essa é a realidade, que é diferente. Ou seja, o ideal é famílias grandes. O ideal que a Bíblia ensina são casais que têm vários filhos. Isso é ideal, não é a realidade de muitos. Mas essa realidade, ela é externa, não interna. Ou seja, o casal que não quer ter filhos porque decide não ter filhos, porque quer ter tempo livre, ou não quer ou ver o filho como incômodo, é pecado. Aí é pecado. E é carnalidade. Por quê? Porque a Bíblia ensina que quando eu sou de Cristo, eu sou transformado pela cultura bíblica. E pensar dessa forma é pensar na cultura de quem? Do sistema deste mundo. A Bíblia ensina isso, né? Dessa forma. Então lembre-se, existem as coisas que são ordenanças, existem as coisas que são ideais e a realidade. E essa é uma questão de realidade para cada um. Existem casais que, por certos motivos, não podem, não conseguem, né? Mas é uma bênção. Isto, como o Salmo 127 diz, é uma bênção, né? É uma bênção, e o Senhor Deus sabe como que é uma bênção. Os filhos são herança, né, dos seus pais. Mas eu quero hoje falar sobre a purificação pelo pecado de um líder. Levítico, capítulo 4, versículos 22 a 26. Levítico 4, 22 a 26. A purificação pelo pecado de um líder. Eu vou ler o 22 e o 23 agora. Quando o príncipe pecar, e por ignorância ou sem intenção deliberada, fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou se não fizesse, para que não se fossem feitas, né? Para que não fossem feitas, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, ou de outra forma, assim que se conscientizar, né? Trará por sua oferta um bode sem defeito. Então, até aqui, até antes daqui, nós vimos que, o capítulo 4 todo, o culpado ou os culpados, eles deveriam trazer, vocês lembram qual a oferta que eles deveriam trazer? Aqui é um bode, né? Mas anteriormente, vocês lembram? Alguém lembra? Não, era maior. Novilho. Ou seja, era um gado novo, um boi novo, né? Novilho. Mas vocês viram que aqui mudou? Aqui é um bode.
não era mais removido. Então nós vamos ver sobre isso, mas olha que interessante, né? Quando um príncipe, o que é esse príncipe aqui? É um líder. Em Israel, podiam ter vários tipos de liderança lá, mas provavelmente seria aqui um líder de uma tribo. Tá? Está se referindo mais a um líder de uma tribo aqui. Mas Moisés, ele não era líder de uma tribo. Moisés se encaixa aqui como um príncipe. Ele era líder de toda a comunidade. E cada tribo tinha um líder principal e outros também. Então é a esses que agora está se referindo. Quando um príncipe pecar, e por ignorância ou sem intenção deliberada, veja que nós estamos aqui nos pecados não intencionais, não deliberados. E é mais suave aqui. Ainda assim é pecado, ainda assim ele é considerado culpado, mas percebam que as questões aqui de oferta, de sacrifício, é um pouco mais suave. Porque quando nós partimos do capítulo 5, não vai ser tão suave assim. Porque no capítulo 5 é pecado deliberado. Eu quero pecar, eu quero ofender, eu quero machucar, eu quero maltratar, eu quero dividir. Aqui não. Então ele diz, de forma deliberada, se for sem intenção, fizer alguma de todas as coisas que Deus ordenou que não se fizesse, ele é culpado. Mas o seu pecado, se o seu pecado, que ele caiu, for notificado, alguém notificar ele, você errou ali, você pecou. Ou se ele se conscientizar, ele se conscientiza, então, antes de ser notificado, ele deve trazer a sua oferta, não pode ser defeito. Então, ele precisava saber que tinha pecado. Não adiantava ele, vou levar um bode lá, retroativo, aqui, vai ser um sacrifício retroativo, ou nem retroativo, mas vai ser com crédito. Eu já vou oferecer o bode para o pecado que eu vou cometer para frente. Aí entra mais no deliberado, Não, ele precisava ter consciência disso. Então, na lei mosaica, havia uma diferença entre pecar deliberadamente e pecar sem consciência. Como eu disse, tudo era pecado. A pessoa era culpada em ambos os casos. Mas havia uma diferença de gravidade e, consequentemente, do tipo de sacrifício que deveria ser oferecido. Então a igreja precisa ter lideranças sábias, ou seja, lideranças que analisam cada caso e depois avaliam esses casos. Uma igreja com liderança sem esse tato será uma igreja hostil, uma igreja que será hostil com as ovelhas, com as pessoas ao redor. Infelizmente existem pastores hostis, que são assim, que hostilizam. Será uma igreja hostil porque irá agir de forma a machucar as pessoas, ao invés de restaurar e ajudar as pessoas. Então assim, na verdade todos nós, mas uma liderança que é o que está falando aqui, ela precisa analisar o caso, e depois ela precisa avaliar. Agora é bem mais fácil assim, não vou analisar nada, já tem um padrão, já tem a regra, vamos colocar todo mundo no mesmo saco e todo mundo vai assim. Isso é um problema muito sério, isso entra em legalismo. Não, vamos analisar cada caso e vamos avaliar cada caso. Cabe aqui então o seguinte ditado: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Já ouviram essa frase aí de feito? Ela cabe aqui, essa frase. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Mesmo assim, nós continuamos vivos e sendo abençoados. Não é verdade? Por quê? Se eu ainda sou pecador e ofendo a Deus, ainda Deus me abençoa, continua me abençoando. Vem a pergunta, por quê? Porque Deus tem sido tolerante com você. Não com o seu pecado, mas com você Ele tem sido tolerante. Daniel, você é pecador? Sou. Pecador. Eu sou pecador. Mas ele está vivo ainda. Deus tem abençoado a sua vida?
Deus não gosta do pecado dele, nem é tolerante com o pecado dele, mas Deus tem sido tolerante com o Daniel, com a pessoa do Daniel. Vocês conseguem ver a diferença? Os nossos pecados, os pecados de Daniel, precisavam ser pagos. Não existe essa, não, fica assim. O meu pecado precisou ser pago pelo sangue de Cristo. Cristo sofreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas Ele tem sido tolerante com cada um de nós. É claro que Deus tem disciplinado os crentes que pecam deliberadamente. Até podemos perceber muitas vezes famílias crentes com uma vida assim amaldiçoada, uma vida maldita por causa de seus pecados deliberados, por serem obstinados em algum ou mais pecados deliberados. Já ouviram aquela frase? Alguém já conhece aquela frase também? Outra frase feita só que em inglês, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho, né? Ou seja, sem sacrifício não há um resultado positivo. Se eu não for trabalhar todo dia de manhã, não vou receber. Se eu ficar em casa, na rede, na cama, né? Provérbios fala sobre isso, eu não vou. Então eu preciso. Há o sacrifício de acordar, levantar cedo. E na vida espiritual é da mesma forma. No pain, no gain. Sem o sacrifício de ler a Bíblia, sem o sacrifício de participar das programações da igreja, dos cultos, sem o sacrifício de ler a Bíblia, sem o sacrifício de praticar o que a Bíblia ensina, não haverá ganho espiritual, não adianta. A salvação é somente pelo ganho de Cristo, pela dor de Cristo. O perdão dos pecados foi pela dor de Cristo. Então, essa frase no pain no gain cabe ali para Cristo, né? Ele sofreu, ele foi torturado, o seu sangue foi derramado, mas pagou os meus pecados. Os pecados foram pagos por causa da dor de Cristo. Agora, a vida de santificação é comigo agora. Ele me abençoa pela sua graça, Ele me ajuda a viver uma vida de santificação. A graça de Deus nos dá coragem, nos dá força, porque é difícil, não é fácil. É a mesma coisa com respeito à comida, né? Eu e o irmão Cláudio estávamos falando ontem e temos aí a mesma dificuldade, né, com respeito à comida, né? Precisa resistir àquela tentação. É uma dor, imensurável, né? Mas essa frase que eu falei no pain no gain é muito usada aí para atletas, né? Mas se eu quiser ganhar algo, eu vou precisar fazer o sacrifício. E na vida espiritual é assim também. O Senhor Deus, Ele me dá todas as condições, mas eu preciso cumprir com elas. No sacrifício do sacerdote e do povo, vocês lembram que a gente viu anteriormente o sacrifício do sacerdote? Ele sacrificava lá um boi, o povo também, o povo todo, né? Era um boi. Lembra que o sacerdote, um boi novo, não novilho, né? E o sacerdote, ele aspergia o sangue do boi dentro do santo dos santos, né? Do santo, da primeira parte lá. Já o do povo tinha uma diferença ali. Do príncipe não. O príncipe não precisava aspergir o sangue lá dentro. Por quê? Por causa que a gravidade do pecado dele era diferente da gravidade do pecado do sacerdote. O sacerdote, ele manchava até o interior do templo, o pecado dele. O do príncipe, ele não manchava até o interior do templo. Então, tinha essa diferença do animal. O processo ritual também era um pouco diferente, como eu acabei de falar. Por exemplo, né, o ritual do sacrifício sacerdote pelo seu pecado envolvia a parte interna do lugar santo e um processo diferente na aspersão do sangue do sacrifício. Já um líder de uma tribo deveria oferecer somente um bode e não um boi novo. Veja agora nos versículos 24 a 26. Alguém pode ler 24 a 26 para mim, por favor, em voz alta? E porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto. Perante o Senhor é oferta pelo pecado. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto.
existem várias diferenças aqui. Eu lembro que do sacerdote, o próprio sacerdote que fazia por si mesmo, né, a purificação, porque não tinha mais ninguém além dele para fazer, né? Nesse caso, o sacerdote faz pelo príncipe. O sacerdote ele aspergia também nos chifrinhos lá do incensário dentro do santo, lá, do lugar santo, e ele também aspergia 7 vezes, se eu não me engano, na frente do véu, o lugar que dava acesso ao santo dos santos, né? E também, e nesse aqui não, lá não fazia nada lá dentro, esse aqui fazia tudo no altar do holocausto, aquele lá fora, lembra aquele primeiro lá fora? Era lá. E essa aspergir nas bampinhas, né, nos chifres do altar, era o altar lá de fora, o altar do holocausto. Outra coisa, era como a oferta pacífica. A gordura queimava tudo, mas lembra que na oferta pacífica, parte da carne o sacerdote participava junto com o ofertante? Então aqui também, né, ele está dizendo, ó, como na oferta pacífica, queima toda a gordura, parte do animal, mas parte eles comiam juntos. Então é diferente. Era bem diferente, era bem mais suave aqui também, né? E por que essa diferença? Pelo motivo de que o pecado de um líder de uma tribo não era tão grave quanto o pecado de um sacerdote ou quanto o pecado de toda a comunidade, porque o seu pecado não havia contaminado o santuário inteiro, como no caso do pecado do sacerdote. Ainda assim, o pecado de um líder da nação de Israel, tá? Eu não estou aqui, a gente vai usar princípios para a liderança no dia de hoje, mas eu não estou aqui trazendo isso de Israel para a igreja, não tem nada a ver, tá? A gente vai usar princípios, tranquilo, princípios, mas era para Israel isso. Então, o pecado de um líder da nação de Israel tinha certa gravidade, porque ele foi... Por que tinha certa gravidade? Porque esse líder ele foi elevado acima das demais pessoas do povo, em honra, em poder e autoridade. Ele deveria ser respeitado como tal. Um príncipe em Israel era um líder de uma tribo, ou de uma família, ou de um outro tipo de liderança. Família, como quando coloco aqui, não só da sua família, mas uma família inteira, né? Ele, mais os filhos, tipo Abraão, né? Ou outro tipo de liderança. A palavra, lá no hebraico, nazi, significa alguém que deve suportar o peso de governar. Um líder, alguém que deve suportar o peso de governar, de administrar, ele deve suportar esse peso. Êxodo 22, 28 diz assim: não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do seu povo. Na King James, na corrigida, diz assim, os juízes não amaldiçoará, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Então os versículos estão falando, não fale mal da sua liderança. A liderança de Israel ocupava uma posição privilegiada, e a lei procurava proteger sua integridade moral. A sua posição significava que o seu pecado era menos grave do que o pecado do sacerdote ou do que de todo o povo, por causa da sua posição, só isso, tá? Mas era pecado da mesma forma. O sacerdote tinha uma posição maior. Hoje em dia é tudo invertido, né? Por causa do mundo, né? Hoje em dia um líder religioso não vale nada. E os líderes políticos, eles são lá em cima. Mas nunca foi assim para Israel, para Deus, e nunca será. Deus não muda. Mas era mais grave do que os pecados das pessoas comuns, que é o que nós vamos ver no versículo 30 em diante. Não, 30 em diante não. Desculpa. Aqui vai até o 26. Muito bem. Então nós vamos ver do 27 até o 35. O sacrifício pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa, da pessoa comum do povo. Então, ainda era mais grave. Tem uma questão assim de hierarquia aqui na gravidade. Por causa da posição. A posição é que dava essa hierarquia de gravidade. O sacerdote, a posição dele era grave. Pois o povo, pois o líder, e depois vinha o povo. O povo que eu falei ali para o segundo é o povo no todo, tá? O povo, como eu disse, lá em unidade. É todo o povo. E depois o povo novamente por último, mas aí não é o povo agora, a pessoa comum do povo, do meio do povo. Era essa
a hierarquia aqui. Agora veja ali o versículo 22 novamente. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou se não fizessem, e se tornar culpado, vocês viram a expressão ali, ó, seu Deus? Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou se não fizessem, essa expressão, seu Deus, não é usada para o sacerdote nem para toda a comunidade. Aqui é usada. Isso é muito interessante, porque o príncipe, o líder, ele era investido de poder e autoridade, e ele era elevado acima de outras pessoas do povo. Mas essa expressão deveria lembrar o príncipe, nesse momento aqui, ó, o Senhor seu Deus, então deveria lembrar o príncipe que ainda existia alguém acima dele, e que o príncipe era responsável perante Deus, porque era Deus quem governava, quem liderava através daquele príncipe. Interessante isso, né? Eu fui votado para ser líder aqui da tribo, mas Deus está acima de mim, eu fui votado para que Deus use a minha vida como uma ferramenta para liderar, para governar. E eu vou suportar o peso da administração, porque o Senhor Deus vai me ajudar, como ajudava Moisés, lembra? Deus ajudava Moisés. O sogro de Moisés disse: olha, é um trabalho pesado, né? Tenha ajudantes. E Deus ajudava. Moisés tinha ajudantes e Deus deu graça para Moisés. Então esses sacrifícios, eles não são mais necessários para nós, porque o nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi sacrificado de uma vez por todas, pagando o preço e purificando todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Essa semana provavelmente você vai pecar, a próxima semana, que começa hoje, talvez hoje, e Cristo já pagou. É claro que 1 João 9 diz o quê? Alguém lembra? 1 João 9? Se confessarmos, fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda iniquidade. Amém? Então, uma vez eu pensava assim: mas se Deus já perdoou todos os meus pecados, por que tem esse versículo que eu preciso todo dia pedir perdão? Ele já perdoou, já está tudo perdoado. Relacionamento, comunhão, é isso que quer dizer aquele versículo. Já vamos chegar. Vocês já ouviram alguém dizer: não existe pecado, pecadinho, pecadão? É claro que existe. De onde não existe? Nós acabamos de ver aqui no povo de Israel que existe pecado, pecadinho, pecadão, dependendo da posição. Na verdade, toda desobediência é transgressão da lei, tá? Toda desobediência, qualquer desobediência é transgressão da lei. Mas as consequências do tipo de pecado e por quem ele é cometido com relação à sua posição são diferentes ainda hoje. Então existe pecado, pecadinho e pecadão. O pecadinho, ele é transgressão da lei, o pecadão é transgressão da lei. Agora, as consequências do tipo do pecado e da posição que eu assumo são diferentes. Há mais responsabilidade para um líder político do que para um cidadão comum. Também a responsabilidade, ou melhor, as consequências de um pecado cometido por uma liderança religiosa serão maiores por causa da natureza da sua responsabilidade. Um líder religioso tem uma credibilidade de confiança que é intrínseca em sua posição. O seu trabalho espiritual é eterno. E automaticamente as consequências de seus pecados serão mais sérias. Se um político roubar, há muitas consequências para a vida espiritual do povo, uma pouquinho, né? E do jeito que estão as coisas aí, né? Parece que o caráter do povo brasileiro não é muito bom. Não dá para generalizar, é claro. Mas se um pastor tem uma igreja pecar, o que acontece com a igreja? Divide, desfaz, quase desaparece. Vira uma anarquia. Não só o pastor, as outras lideranças também, a gente pensa às vezes, né, que é só o pastor, não. Toda liderança, ela tem a sua parcela.
Mas o que cada um de nós precisa fazer quando pecar? Vocês já falaram, 1 João 9. Eu vou falar outro, João 8, 10 e 11. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Vocês já leram esse versículo? Já conhecem ele, né? É possível ir e não pecar mais? Não, a gente peca. Então o que quer dizer com isso? Quando eu for transformado, eu não vou pecar mais. Então a gente tem que cuidar, tá? Com as palavras, seja no português, seja na língua inglesa, em outra, a gente precisa cuidar mais. Peraí, precisa ter uma relação, isso com a prática, com a realidade, né? Eu sei que eu não consigo, mas Jesus está dizendo para aquela mulher não pecar mais. O que Jesus estava dizendo, quando você vai lá para a língua original, a conotação aqui é: abandones a tua vida de pecado. Ou seja, você vivia com essa vida, agora mude isso. Pare de viver a vida de pecado, uma pecadora, e comece a viver para Deus. E todos nós fizemos isso, mas nós vivemos para Deus, nós ainda pecamos, né? Mas o que Jesus estava dizendo: agora você vai se importar com isso, agora você vai se esforçar, para não pecar mais. Antes você vivia a sua vida, nem se importava em pecar, você vivia essa vida. Agora não, agora você vai se esforçar para não pecar mais. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque parar de pecar, quando eu for transformado, eu vou parar. Agora, se eu tiver um pensamento assim: já que eu não consigo parar de pecar agora, então eu não vou me esforçar muito. Isso já é pecado deliberado, só em pensar assim. É isso que cada um de nós deve fazer quando pecar: reconhecer que ofendeu a Deus, se arrepender de seu pecado, confessá-lo a Deus e deixar de pecar, abandonar, ou seja, deixar uma vida que é caracterizada pelo pecado. Então eu, como crente, posso ter uma vida caracterizada por eu posso ter algumas características que são pecaminosas, que eu estou guardando isso na minha vida, que eu estou praticando isso na minha vida, anos e anos e anos, e não mudo, e por não mudar, a minha vida não vai para frente espiritualmente, eu não dou certo com ninguém, com Deus, porque eu tenho isso, e eu não deixo muitas vezes, porque eu sou uma pessoa que segura. E por que nós seguramos as coisas? Porque nós somos muito orgulhosos, né? A gente levanta bandeiras e isso é meu, eu sou assim, pronto. Não, eu preciso abandonar. Irmãos, o perdão é algo muito importante, porque ele restaura a nossa comunhão com o Pai. Por isso que existe 1 João 1:9. Ele já me perdoou todos os pecados, perdoou para a salvação, então eu vou ser salvo. Eu posso viver uma vida como um crente, balançando para lá e para cá, entre carnalidade e espiritualidade, ser mais carnal do que espiritual. Vou ser salvo, ele já perdoou tudo. Mas se eu não faço todo dia, vou a Deus todo dia, aos pés de Cristo, pedir perdão pelos meus pecados e tentar lembrar deles todos, tenta lembrar deles, e aí tem alguns que você pode nem lembrar, ou não se conscientizar, como nós estamos vendo aqui. Você diz: Senhor Deus, e sinceramente eu peço perdão por aqueles que eu nem lembro, nem estou me conscientizando. Porque esse versículo, ele mostra a questão de relacionamento com Deus. Sempre estamos pecando, nossa comunhão sempre está em perigo, e Deus deseja ter comunhão conosco, por isso ele providenciou o perdão no sangue de Cristo. Uma vida em permanente pecado e deliberadamente não levando a sério a vida de santificação, não se esforçando para não pecar, não se importando com isso, será uma vida em que a comunhão com Deus está constantemente quebrada. Um crente assim descerá do fundo do poço de lamaçal. Salmo 109:14 diz assim: tira-me do lamaçal e não me deixes atolar, para que eu nele não pereça ou não me afunde. Seja livre dos que me aborrecem das profundezas das águas. Tira-me do lamaçal. Você vive em algum lamaçal?
Peça para Deus te conscientizar dele. E no momento que você for conscientizado dele, peça ajuda para sair desse negócio. Não fique mais lá. Muitos crentes brincam com o pecado em suas vidas, principalmente com pequenos pecados, pensando que depois eles pedem perdão a Deus e Deus os perdoa. Sim, é verdade. Se houver arrependimento, Deus perdoa. Mas arrependimento quer dizer largar a vida de pecado e se importar com uma vida de santidade. Além do mais, sempre precisamos arcar com as consequências dos pecados. Sim, Deus perdoa, mas haverá consequências e também ficarão as manchas, ficarão as lembranças. Paulo fala de 2 tipos de arrependimento lá em 1 Coríntios 7, se eu não me engano, tá? Ele fala um arrependimento que é produzido pelo mundo e um arrependimento que vem de Deus. Qual a diferença desses 2 arrependimentos? Provavelmente Judas, ele teve o arrependimento que vem do mundo, o remorso. O arrependimento que vem do mundo é aquele que o crente ele vem para o pastor, para a igreja e diz assim: olha, ele não confessa o pecado, ele é pego, ele é descoberto. Deus faz que a coisa é Deus que faz, Deus traz à tona. Então já vem por aí, ele não vem arrependido, né? Ele não se sente assim arrependido. Então ele é descoberto. Quando ele é descoberto, então ele diz: eu estou arrependido e tudo, mas aí tem um monte de mais, um monte de sério. Não, mas é porque a igreja não presta, o pastor é isso, a vida está assim, a política está assado, eu perdi o emprego, arrependimento do mundo, remorso, igual Judas Iscariotes. Porque ele está tentando se defender, e se ele tem cargo na igreja, ele não está arrependido de ter ofendido a Deus, ele está arrependido porque vai perder os cargos na igreja. E ele não está arrependido porque ele ofendeu a Deus, ele está arrependido porque ele está com vergonha da igreja. Isso não existe, isso não é arrependimento carnal. O arrependimento verdadeiro é assim: eu peguei, eu assumo, não importa cargo, não importa a minha vergonha, eu pequei, eu ofendi o meu Senhor, eu ofendi a Deus, eu desobedeci o meu Senhor. Quando alguém tem essa atitude, olha, provavelmente é um arrependimento verdadeiro. A outra atitude é difícil, bem difícil, porque a pessoa não reconhece. Aqui, ele deveria trazer o bode quando ele reconhecesse, ele era notificado e reconhecesse, ele se conscientizava, pequei mesmo, né? Vou trazer o bode. Agora não adianta ficar trazendo bode, sacrifício, sem reconhecimento, só por uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade visível, de status. E às vezes o caminho das consequências pode ser sem volta também, tá? De um crente que ele é obstinado em algum tipo de pecado, principalmente pecados de caráter, pode ser sem volta, às vezes como uma doença ou uma perda irreparável. Também o caminho pode ser sem volta, porque o constante pecar e o não levar o pecado a sério pode endurecer o coração daquele crente de tal ponto que ele não ouça mais a voz do Espírito Santo o chamando para o arrependimento, e tal crente fica obstinado em sua vida de pecado que acaba perdendo completamente a comunhão com Deus. Então há crentes que têm problemas no seu caráter, mas que eles pensam que estão certos, e eles conversam com outros crentes que estão errados igual a ele, e que dão crédito a ele, e eles pensam que aquele grupo lá está tudo certo, então eles nunca mudam, e eles entram nesse fundo do lamaçal de poço, e eles não conseguem mudar porque eles são notificados pela igreja, por irmãos, pela vida, pelas consequências, pelo Espírito Santo, mas eles são tão obstinados, eles fazem isso constantemente, já durante anos, já é um padrão, que eles não conseguem mais, eles não conseguem ver que estão em pecado, porque o grupo com que eles andam dá credibilidade para eles, porque o grupo pratica a mesma coisa que ele pratica.
Atos 7,51 diz assim: homens duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Sabe para quem que essas palavras estão sendo dirigidas? Para homens religiosos, extremamente religiosos, não era para qualquer um, era para homens que diziam ter Deus. Eles tinham o grupo deles, os fariseus legalistas, e eles achavam que eles eram o máximo, estavam certos, e foi dito aqui: vocês resistem ao Espírito Santo, que notifica vocês todo momento do pecado de vocês. 1 Pedro 5, 1 Coríntios 5, 4 a 6. Ora, quando vos reunirdes em nome do Senhor Jesus, e eu estando convosco em espírito, diante da presença do poder de nosso Senhor Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Esse versículo fala aqui daquele homem que estava tendo relacionamentos com a sua madrasta, e a igreja não fez nada, né? Não estava fazendo nada, absolutamente nada. E Paulo então escreve: olha, ele não está, tem que ver todo o contexto, né? Paulo não chegou ali, mata ele, exclui, não é assim. Vai ver o contexto, você vai perceber que aquele homem não estava arrependido, então não tinha o que fazer com uma pessoa não arrependida, a não ser retirá-la do hall de membros da igreja. Só que eles não estavam fazendo isso. Então, só que não foi de uma hora para outra também, pelo contexto não foi assim, está lá, toma cá, não. Houve aqui, pelo contexto, uma análise e uma avaliação, tá? Foi avaliado, foi analisado, foi avaliado e foi aí tirado. Paulo teve um veredito, por isso que ele fala isso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o Paulo diz assim: entregue esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que quer dizer isso? Paulo reconhecia que ele era salvo. Está dizendo, seja salvo. Mas como ele é um crente carnal, então tirem ele do hall de membros, para que ele perca a proteção de Deus, porque Deus de certa forma dá uma proteção àquelas pessoas que elas se submetem à membresia de uma igreja local. Tirem ele para que ele perca essa proteção e ele viva no mundo e ele seja destruído. Hoje nós diríamos assim, para que ele vai, as drogas, o sexo, sei lá, a bebida destrói ele uma vez, né? Ele parte e vai para o céu, porque só está sendo uma sarna, né? Uma pessoa que não está dando mau testemunho. E Paulo está dizendo assim, para que Satanás, então pegue ele. Agora, como que Satanás vai pegar aquele crente? Que é perder a proteção de Deus e destrua a carne dele, destrua o corpo dele, ele morra, mas que ele é salvo. O que eu quero dizer com isso? Que crentes podem viver dessa forma carnal dentro da igreja. Então, tome cuidado, cuide da sua vida, né? Cuide de sua santidade, cuide de sua comunhão com Deus, invista em seu relacionamento com o Senhor. Amém?